Samuel, filho. Amém. Começando então. Não, aí não. Começando pelo Escola Bíblica, né? De Sofonias. Graças a Deus terminamos mais um livro. E agora é bom que, vindo de trás para frente, a gente pega vários livros, né? Num curto período de tempo, com diversos temas que são abordados nas suas mais diferenças, né? As diversas diferenças. Enfim. Sofonias. Quem é o profeta Sofonias e o que nós vamos estudar sobre ele? Sofonias, conforme nós vamos ler logo no versículo 1 aí, mais adiante, ele é durante o período dele, né, do reinado de Josias, que era o rei de Judá, ok? E ele é tetraneto, acho que é isso, do rei do Ezequias. Acho que é isso. Enfim, me confundi agora. Tataraneto, né? Isso. Enfim, não sei por que eu falei isso, não estava escrito aqui, veio da minha cabeça, mas enfim, ele é descendente ali. Nesse período, só para a gente se situar, tá? O que está acontecendo? O reino havia sido dividido, né? O reino do norte é Israel, só lembrando, tá? E o reino do sul é Judá. O reino do sul foi o que foi enviado para o exílio babilônico, mas nesse período ainda não tinha sido enviado para o exílio, tá? No período de Sofonias. Então as profecias que são ditas por Sofonias ainda não havia sido o povo enviado para o exílio babilônico, tá? Pelo nome dos reis aqui, a gente determina isso. Mas Israel do norte já havia sido levado cativo pela Assíria. Então são dois modelos de domínio, né? A Assíria dominava por meio de misturar as raças, misturava tudo, por isso o povo perdeu a sua identidade, né? O povo que acabou se tornando Samaria. E a Babilônia não, a Babilônia separava os príncipes, separava os nobres e não os misturava, e dessa forma eles continuaram mantendo ali uma genealogia bíblica. Isso é estratégia do povo? Não, isso é vontade de Deus de agir dessa forma, tá? Só usou o povo ali. São 4 profetas desse mesmo período que pregam mais ou menos na mesma época. Sofonias, Abacuque, Naum, voltando para trás, que a gente vai ler todos eles, e Jeremias. Então Jeremias, Abacuque, Naum e Sofonias são os 4 profetas de Judá que pregaram especificamente para Judá. Tataraneto, eu tinha anotado aqui, do rei Ezequias. Enfim, 4 profetas de Judá pregando para Judá antes do exílio babilônico. Então a gente vai ver aqui que muito do que se diz aqui, por exemplo, a gente veio estudando, falando sobre o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Quem lembra? Que a gente já estudou aqui vários domingos. Natal. Páscoa. Meu Deus do céu. Isso. É a volta de Jesus, né? Com todo o julgamento necessário. Então, o dia do Senhor é um juízo. Nesse contexto aqui, ele é juízo, mas não o juízo final. Tá? A gente vai entender aqui algumas diferenças conforme a gente vai lendo. Então, a profecia que a gente vai ler aqui em Sofonias é mais ou menos assim. Já havia a profecia de que o povo seria levado em cativeiro. Aí, conforme a gente vai avançando na escola bíblica, a gente vai ver que isso já existia nos livros anteriores. Já havia. No entanto, ainda não tinha sido enviado, né? Sido exilado. Então, as profecias que a gente está vendo é o seguinte: tem chance ainda de não ser enviado. É como se nós estivéssemos em pecado. Já estou resumindo, eu ia falar do final, mas já estou falando agora. Como se nós estivéssemos em pecado e Deus estivesse falando: olha, se vocês continuarem por esse caminho, vai acontecer tal e tal coisa. Mas tem chance de não acontecer. É só você não continuar nesse caminho. Que é um pouco do que a gente conversava antes do culto, né? Tem a ver com isso, né? Bom, então vamos lá, né? Vamos logo ler o livro de Sofonias, capítulo 1. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Então, é isso, né? 4 gerações, tataraneto, né? Tá certo isso? Certo, né? Tataraneto, tá certo, perfeito. Nos dias de Josias,
filho de Amon, rei de Judá. Então já está identificado aqui quem era Sofonias, né? E quem era, em qual momento do período da história ele estava. E aí veio a palavra do Senhor dizendo: hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. Então esse é um julgamento sobre quem que Deus está determinando? Tudo, né? Vai consumir a terra por completo, tudo sobre a terra. Então esse julgamento é o julgamento final de tudo, né? Destruição completa. E também um certo prenúncio daquilo que está debaixo da autoridade de Deus. Tudo. O julgamento era sobre quem? Como assim? Era sobre tudo. Sobre os homens. Ah, sim. Sobre tudo. Porque o resto não importa. Os animais não são importantes para Deus existir. São importantes, são criaturas de Deus demais. Mas não vão ser julgados. Sim. E também, assim, o julgamento, a Bíblia diz, né, que a natureza criada anseia pela redenção, né? Então o julgamento é a redenção, né? Para a natureza, para tudo. E de qualquer maneira, é importante frisar que Deus está determinando aqui, deixando claro, que não tem nada debaixo do céu, do sol, que não esteja debaixo da autoridade de Deus. Todas as coisas pertencem a Deus. Ele é o dono de tudo, inclusive dos homens que estão na terra. Então, primeiro ele anuncia esse juízo geral de tudo. E agora ele dá uma focada. Vai dizer: e estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes. Pergunto, sem contexto, esse versículo faz sentido? Não faz o menor sentido, né? Porque está dizendo que vai estender a sua mão contra Judá, né? E vai exterminar o restante de Baal. Qual a relação de Baal e Judá aqui, né? Como que isso é possível? O que estava acontecendo para que isso pudesse ser determinado, né? Agora, é claro que a gente consegue refletir de forma bem simples, né? O que está acontecendo aqui, né? Vou ler logo o verso 5. E os que sobre os telhados adoraram o exército do céu, e os que se inclinaram jurando ao Senhor, e juraram por Milcom. Juram por Milcom. Quem é Milcom? Algum falso deus qualquer aí que a Bíblia não o identifica, e nem faço questão de procurar saber quem é, porque não interessa, né? Tem gente que fica buscando, né, para saber quem era esse falso deus, a sua ordem dos anjos, tudo isso é balela. O que importa? O que está havendo? Por que está havendo essa condenação de Deus aqui? Porque o povo estava adorando outros deuses. E quando ele fala que os homens adoraram ao exército do céu, se inclinaram e jurando ao Senhor, e juram por Milcom, está dizendo que eles estão adorando, aí você pode dizer, aos anjos, né, exército do céu, ou às estrelas, aos elementos da natureza, tanto faz na interpretação aqui. Estão adorando a Deus e estão adorando a outro Deus. Ou seja, há um sincretismo completo aqui, uma mistura total, um grande ecumenismo, vamos dizer assim, que está acontecendo em Judá. Então são dois julgamentos. Primeiro, o julgamento que Deus está anunciando: vou destruir a terra toda, vou destruir os céus, vou destruir os animais, vou destruir tudo isso que vocês estão adorando, inclusive vocês todos. E depois ele vai dizer: e vou pesar a minha mão aqui, né, contra os de Judá. Vou estender a minha mão, né, contra Judá, que é o povo de Deus. Judá é sempre uma analogia ao povo de Deus. Então aqui, ontem eu tive uma discussão com uma pessoa que falava assim: não, mas o povo de Deus nunca adora outros deuses, nunca faz.
Falei, rapaz, eu já tinha... não tem, é impossível o servo de Deus acabar adorando outros deuses. Eu falei, rapaz, é o que mais tem na Bíblia. Se diz batista. Não, é essa a doutrina presbiteriana, mas se diz batista. Eu falei, o que mais tem na Bíblia é isso. O povo de Deus adorando outros deuses. É comum. E várias vezes Deus puniu o povo de Deus por isso. Mas enfim. Especificamente. Além desse, que a gente acabou de ler. Não, o próprio Salomão, poxa. Salomão terminou. Salomão é um exemplo. Enfim. E aqui está a condenação. De fato, né? O povo de Deus está adorando outros deuses. Está nesse pecado, né, de mistura de deuses. É engraçado que, é só uma observação, nesse momento não está falando muito sobre outras práticas, né? Não está falando muito sobre adultério, sobre coisas morais. O problema maior aqui especificamente é justamente essa espiritualidade diversa, porque se você parar para pensar, esse é o maior pecado que alguém pode cometer, é adorar outros deuses. Noé, deixa eu com ela. E aí continua, né? Vou pesar a minha mão, sai daí, né? Vou pesar a minha mão contra Judá, né? E continua no verso 6. E os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Então está falando de gente que andava e deixam de andar. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. E aí começa a entrar mais. Você vê que as profecias do Antigo Testamento, elas não seguem uma linha cronológica. Vai misturando um monte de coisa. Aqui a gente está falando de quê? Do preparo do sacrifício. Quem é isso? É o próprio Jesus, né? Deus já preparou o sacrifício. Acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os príncipes e os filhos do rei, e todos os que se vestem em trajes estrangeiros. Que fala? Sobre o texto anterior, Tá. aqui diz assim, né? Até que o Senhor tirou o Israel diante da sua presença, como falaram no ministério todos os seus servos profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra a Síria até o dia de hoje. Aí, o povo da Síria, o rei da Síria, mandou dizer: levai a língua dos sacerdotes para transportar este de lá, e vai habite lá, e eles ensinam o costume de Deus da terra. Aí depois diz assim, no versículo 33, assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seu Deus, segundo o costume das nações entre as quais são sido transportados. Até o dia de hoje faz segundo o primeiro costume, e não tem. Hoje faz segundo o seu estatuto, segundo as ordenanças. E esse mandamento do Senhor vai vir a colocar no nome de Israel. Já. Então, ou seja, os filhos de Jacó, que nem o nome de Israel, serviam a outros deuses, serviam ao Senhor e serviam a outros deuses. Que é isso? É justamente o ponto central do meu argumento ontem no debate era, cara, quando Jesus voltar, antes disso vai vir o anticristo. Ele vai abarcar a galera. Não é à toa. Então as pessoas estão usando o nome de Deus, estão falando o nome de Jesus Cristo, estão pregando o nome de Jesus, estão criando músicas, louvando e se emocionando e tudo mais, mas estão também aqui adorando a outros deuses. Eu tenho como saber quem está salvo. Eu tenho como saber que esses são parte do engano. Com certeza, vai chegar o anticristo e vai abarcar essa galera. Entendeu? Não tem muito o que fazer. Enfim. Que são esses, né? Eu posso dizer que todos os que falam em línguas não são salvos. Não posso dizer isso. Mas eu posso dizer que todos que falam em línguas não estão servindo a Deus ao falar em línguas. Isso eu posso dizer. Pode ter um cara salvo que por hipnose, por querer fazer parte do grupo, ou por acreditar naquilo mesmo, salvo não estaria endemoniado. Então eu tiro essa hipótese. Mas ele vai estar falando em línguas ali. E está errado. Mas enfim. Castigarei naquele dia todo aquele que salta sobre o limiar, que enche de violência e engana a casa dos seus senhores.
Então o que é saltar sobre o limiar? É ultrapassar os limites, né? Saltar sobre o limiar, ultrapassar os limites. Existe um limite do bom senso aqui, né? E essa galera está passando. Como? No versículo anterior, né? Se vestindo com trajes estrangeiros. Então, Jesus falou, Deus falou, ó, eu já estou santificando os meus convidados, mas tem gente que está se vestindo com trajes estrangeiros, está escolhendo outros trajes. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte, e grande quebrantamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactes, porque todo o povo que mercadejava está arruinado. Todos os que estavam carregados de dinheiro foram destruídos. E aqui, a questão aqui, mais uma vez, não é ter ou não ter o dinheiro, né? São homens que se corrompem e, no meu entendimento, por causa do dinheiro aqui também. E há de ser, e nós que moramos em Niterói temos isso muito forte, né? Niterói é uma cidade que as pessoas ligam muito para a aparência, né? Muito para aparência. Então, muitas igrejas que são muito bonitas, com tudo organizado, tudo mais, tal, tudo funcionando, né, direitinho, atraem pessoas apenas por isso, para juntar pessoas de uma certa classe social e eles se sentem confortáveis ali naquele meio. Isso não é igreja. Igreja é você ter a possibilidade de você ter um adolescente de 19 anos que desce da comunidade e ensina um empresário rico, já de mais idade. Por quê? Porque é o conhecimento espiritual da coisa. Não é uma comunhão entre irmãos da fé. E nada nesse mundo nos torna maiores ou menores do que o outro. É a nossa relação com Deus, nosso conhecimento, nossa dedicação é que vai nos gabaritar para servir a Deus melhor ou pior, né? Enfim. Então a gente vê isso aqui muito forte na nossa cidade, né? O agrupamento de pessoas por uma similaridade, por formar grupinhos, é uma realidade nossa. Não sei se em outras cidades é assim, mas em Niterói eu vejo que é muito forte isso. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que se espeçam como a borra do vinho, que dizem no seu coração: o Senhor não faz o bem, nem faz o mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assolados as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinho, mas não lhes beberão o seu vinho. Então lembra que interessante? Em Ageu, estava falando que isso já tinha acontecido, né? Eles já estavam trabalhando em vão. Eles já estavam trabalhando à toa. Agora, como a gente está indo de trás para frente, né? A gente consegue ver isso, é interessante, né? A gente acabou de discutir, eles estavam trabalhando em vão, né? À toa, estavam plantando, não estavam colhendo. Aí agora a gente voltou, está vendo Deus anunciando isso. Vocês vão trabalhar e não vão colher, vão plantar e não vão colher. Exatamente o que foi anunciado. E a gente vai ler no livro de Sofonias que eles poderiam ter evitado isso. Poderiam, mas não evitaram. Verso 14. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia. Dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão. Dia de nuvens, de densas trevas. Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Então, olha só como é que são as coisas, né? Todas as vezes que tem algum anúncio de julgamento, né, o dia do Senhor, ou alguma coisa nesse sentido assim, né, virei, castigarei e tal, são sempre prenúncios da volta de Cristo. São pequenas parcelas, pequenos anúncios, pequenas demonstrações que, sendo expandido em nível global, representarão a volta de Cristo. Como que alguém pode desejar ver a volta de Cristo? Eu não desejo. Eu não desejo. Eu espero já estar morto quando Jesus Cristo voltar.
Porque está dizendo aqui, é um dia de tribulação, de indignação, de angústia, de alvoroço, de assolação, de trevas, de escuridão, de nuvens e densas trevas. Vai ser um dia de terror. Vai ser um período de muito terror para todos. E aqui ele está anunciando isso para ajudar o povo de Deus. Então ninguém vai ser arrebatado antes não, gente. Vai sofrer junto. Sofrer junto. Verso 17. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Então Deus está anunciando o juízo completo, a completa perdição, né? Não tem nada que se possa fazer nesta terra para impedir a vinda da ira do Senhor sobre as nações. Nada, não tem riqueza. Até hoje as pessoas falam assim, não, nós precisamos hoje, para nos proteger, comprar Bitcoin. Não, nós precisamos fugir para as montanhas e ter a nossa própria plantação. Não, nós precisamos ter um poço de água que vai nos dar água. Tudo balela. Tudo balela. Quando Elias foi perseguido lá, ele se escondeu numa caverna. Ele tinha plantação? Não tinha plantação. Ele tinha comida disponível? Não tinha comida. Deus mandava os corvos irem lá alimentar ele. Deus mandava. Se a sua fé está na água, a Bíblia diz que 1/3 das águas vai se transformar em sangue, as pessoas vão beber aquilo ali. Pode ser que seja o seu lençol freático, justamente que você separou lá. Você não sabe onde vai ser. Então você está protegendo ali, guardando, confiando nisso, enquanto que o nosso Deus pode transformar a água em vinho. Pode nos dar água limpa do nada. Pode falar assim, olha, está todo mundo sem água. Não, você está confiando em mim, fura, bate na pedra. Pode fazer isso. Tudo bem que é uma alusão a Jesus Cristo, não estou questionando isso. Estou dizendo que ele pode tirar a água de qualquer lugar. É isso, aconteceu na prática. Ele pode nos preservar com a maior facilidade do julgamento que ele mesmo está dando. Então a gente tem que saber em quem a gente confia. Então eu não vou dizer o que vai acontecer, né? Porque a gente vai continuar estudando aqui, já acabou o capítulo 1. E o próprio livro de Sofonias vai dar algumas respostas que são muito bacanas. Sobre como evitar certos castigos do Senhor. Amém.